Olá, pessoal do canal Trânsito e Companhia, sejam bem-vindos. Não esqueça de dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do canal. Hoje a gente tem o prazer e o privilégio, toda a honra de receber um dos proprietários do canal e o engenheiro Jorge Moraes, que eu quero apresentar para vocês, perito criminal em acidente de trânsito, com mais de 30 anos de experiência, cobrindo aí vários acidentes no sul do país. Engenheiro, hoje seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre a importância da perícia criminal na justiça, né? E vamos também falar um pouco, quero a sua opinião, sobre o acidente ocorrido com os cantores sertanejos da dupla Conrado e Alexandro. Então, eu gostaria, quero deixar o microfone aberto para o senhor, para suas primeiras considerações e agradecê-lo de antemão a sua presença aqui no canal no dia de hoje. Obrigado, Lorival. Agradeço muito a honra de estar aqui. Meu cumprimento a todos que nos seguem. A perícia criminal, ela assume uma importância de altíssima relevância, no sentido de que a prova pericial ela é considerada a rainha das provas. E, evidentemente, ela faz parte das ciências exatas, ou seja, ninguém acha nada quando faz uma perícia técnica assim. São afirmações baseadas em normas técnicas, ou, evidentemente, até mesmo na lei. Então, o juiz não tem a obrigação de, evidentemente, ter um notório saber em termos de segurança veicular ou segurança viária, nem tampouco os promotores e advogados. Então, nesse lado, o técnico consegue criar a história do evento. Então, ele pega todos os indícios, os vestígios, e ele, então, vai em busca dos indícios. Então, o vestígio é um indício de uma sequência lógica de fatos que, como se contam a história do evento. E isso traz uma luz, porque, às vezes, um evento em si ele é composto de vários outros eventos. E quando a gente coloca numa sequência lógica, todos os participantes de um tribunal, ou até mesmo de um júri, eles criam aquele entendimento que os fatos soltos, sem aquela conexão e a inter-relação, cria dificuldade, né? Porque, afinal, infelizmente, ali o juiz vai ter que culpar ou inocentar alguém. E nem sempre existe aquela materialidade dos fatos. E o perito acaba, ao longo de anos, se especializando em capturar, né, aqueles vestígios presentes nas cenas, como a gente pode abordar na sequência, e que são os indícios, né, de fatos relacionados, e ao final da abordagem se chega num nexo de causa. Ok, muito bem, engenheiro. E a parte, estamos num acidente de trânsito falando de bens materiais e da vida. Sim. Então, essa é extremamente de suma importância quando a perícia também é muito bem feita, porque também existem perícias tendenciosas, a gente vê, não é? Então, é importante a hombridade do perito, a hombridade e toda a importância, toda a relevância que tem desde da chegada no sítio do acidente, a preservação, né, por conta dos policiais militares, dos primeiros socorristas, das pessoas que chegam, que adentram a cena do acidente, a preservação desse acidente é muito importante. E principalmente quando não só estão relacionados os bens materiais, mas também vítimas, né? Na manipulação da vítima é de alto grau de importância também saber como manipular a vítima e como chegar no local, no sítio do acidente. Porque muitas vezes o perito, quando chega, encontra essa dificuldade de a cena do crime está aí
mexida, movida. Sim, não tenha dúvida que essa abordagem que tu fizesses é exatamente o que acontece na cena real. Por ocasião, então, do evento, a primeira coisa são as pessoas, tá? Os bens materiais ficam à parte. No momento em que, então, existe pessoa que está com sinais vitais, é evidente que ele vai ter aquele protocolo, né? Porque, evidentemente, são treinados para isso, e pouco importa se vai alterar a cena do crime em função de salvar a vida, né? Então, o que acontece? Simultaneamente, outros atores que estão participando ali do cenário, eles sabem da importância, então eles podem até já, em paralelo, já preservar algumas evidências, tá? Então, é evidente que, então, nesse primeiro momento, pessoas que eventualmente estão com vida, né? Que não tenha dúvida que é o elemento mais importante. Na sequência, entram normalmente policiais militares, né, que normalmente são eles que atendem, e eles já são treinados também nesse sentido, de posição de veículos, de uma série de situações, marcas de frenagem, uma série de coisas que eles fazem constar num boletim de ocorrência. Agora, se nesse momento o perito já pode estar presente, porque nem sempre o perito oficial, né, ele pode chegar em tempo na cena. E essa seria a melhor situação no sentido da materialização, né? Já aconteceu comigo de ir no sítio uma semana depois do evento e ainda ter vestígios, e que contribuíram no sentido de indicar a posição de veículo. Ou seja, existia uma descrição do evento no boletim de ocorrência condenando um inocente. Então, é muito importante que a perícia policial, que os policiais sejam muito criteriosos, inclusive na posição final dos veículos, que sejam muito na coleta de provas, na coleta de vestígios, que sejam muito eficazes, que sejam muito eficientes para isso. Inclusive, como me falava o engenheiro, com relação às vítimas que estamos falando, as vítimas vivas ou mortas trazem sinais do próprio acidente, da mecânica desse acidente. Sim. E é isso que nós vamos falar agora com relação ao acidente envolvendo os cantores Conrado e da dupla Conrado e Alexandro. Conrado segue até o momento dessa entrevista com vida, porém está mal, né? Segue internado, e o Alexandre perdeu a vida. Então vamos falar um pouco como foi esse caso, engenheiro. Bem, num primeiro momento, o que chama mais atenção é a integridade do veículo. Ou seja, o ônibus apresentava pequenos danos na parte frontal esquerda, onde estava o condutor, que foi o único que não sofreu lesões. Por quê? Justamente ele estava no local da colisão, que o ônibus tombou de frente, né? Quer dizer, tombou, mas bateu mais à frente. Por que casualmente no local onde houve a colisão a pessoa não teve lesões? Porque estava fazendo uso do cinto de segurança. Então, todos os outros ocupantes. Esse é um dado muito interessante que não foi divulgado na mídia. É justamente isso. O único ocupante que está vivo hoje é o condutor que teve o acidente do seu lado e se salvou pelo uso do cinto de segurança. Sim. Então, e como foi? Então, houveram 6 mortes e todos os demais feridos, né? Ou seja, eram 19 pessoas dentro do veículo. O único
que não teve nada foi o motorista que estava fazendo uso do cinto. Todos os demais, mortos ou feridos. Mortos ou lesões graves e médias lesões. Não houve uma descrição, porque assim, ó, dependendo do local, o médico legista que atende, evidentemente, ele não tem aquela infraestrutura para atender um volume grande de pessoas. Então, Certo. o ideal é que se tivesse acesso aos laudos do legista, que daí, e isso é uma ciência, né, que é a biomecânica do trauma, que é uma área da medicina que analisa a lesão no sentido de fazer um nexo de causa da lesão. Né? Então, veja bem, um ônibus, quando a gente olha, ou qualquer veículo moderno, ele é todo forrado por dentro. Daí a gente pensa, mas como que uma pessoa pode ter lesões tão graves num local que é todo acarpetado e forrado? Evidente que a única situação é não estar fazendo uso do cinto, e no caso, como foi um movimento lateral, certamente eles bateram com as cabeças nos vidros. Nas partes duras do veículo ou nos vidros. Porque na engenharia moderna existe um conceito chamado nível de agressividade do habitáculo, ou seja, o local onde estão as pessoas, ele é estudado para eliminar todo tipo de material contundente, para eliminar um possível dano sério. E nesse caso, como a gente conhece ônibus, pensa assim, mas qual parte de um ônibus pode causar uma lesão grave? É evidente que nesse caso, como tombou, eles foram todos jogados contra os vidros, que é um material muito duro. Né? Infelizmente, assim, eu não me surpreenderia que quase todos tenham o chamado TCE, trauma crânio encefálico. Crânio encefálico. Isso é extremamente comum. Ok, engenheiro. Então, basicamente, esse acidente foi um acidente que hoje causa tanta comoção pela falta do uso de segurança. Agora vamos para outro tema, engenheiro. Os ônibus que são utilizados por essas duplas sertanejas, pelos cantores no Brasil, como eles passam muito tempo viajando, eles são veículos que foram alterados na sua característica inicial. É uma bela colocação. Essa questão da modificação de veículos, ao longo da minha carreira aí na área, me causa uma profunda indignação. Porque são centenas e centenas de engenheiros envolvidos na fabricação de um veículo, no projeto e fabricação de veículos. E eles não admitem a menor modificação, porque qualquer que seja o item que faça parte de um veículo, ele é extremamente estudado. E quando acontece uma modificação não autorizada pelo fabricante, certamente acaba em problema. Então, por exemplo, né, um ônibus que eventualmente ele é transformado para dormitório, que certamente é o caso. Né? O que acontece? O veículo foi projetado para ele ter um deslocamento longitudinal, vamos dizer assim. E no momento que uma pessoa se coloca numa posição deitada, acontece o mergulho. Ou seja, mesmo fazendo uso do cinto de segurança, a pessoa passa por baixo da cinta dele, do cinto, né? E é projetado. Então, assim, essa questão de adaptar veículos para outros fins, né? Que, inclusive, eu gosto muito de citar um artigo do Código que ele é absolutamente desconhecido, que é o artigo 97, que trata justamente que os veículos com suas características são estabelecidas pelo DETRAN e parará, tá? E, evidentemente, os fabricantes, e lá no final cita a palavra aplicação, bem escondidinha. Essa palavra é mágica porque ela resume tudo.
Ou seja, o veículo é criado para um objetivo e depois é modificado esse objetivo. E aí o que acontece? São os acidentes cujo nexo causal é a modificação. Então, assim, eu sou definitivamente contra qualquer tipo de modificação em veículo, e as únicas que eram até então permitidas era por ocasião de colocação de terceiro eixo em caminhão, na época que não tinha caminhão trucado. Porque lá no início lá da história da automotiva brasileira, não tinha caminhão trucado. Então, eles começaram a adaptar o caminhão para o terceiro eixo. Para carregar mais peso Isso. e né, mais volume então, de carga. Nesse caso, então, foi criada a modificação para o fim de colocação do terceiro eixo para aumentar a capacidade de carga. E depois disso, a palavra modificação foi usada para todo tipo de barbaridade, mas principalmente alterar a suspensão de automóvel, porque é claro que para mexer, colocar um terceiro eixo num caminhão, mexe com suspensão, mas é só nesse caso. E, evidentemente, ainda tem que ser homologada pelo Inmetro. Não é qualquer um que vai colocar um eixo qualquer num caminhão. No caso, eles, a partir disso aí, começaram a liberar, mas todo tipo de barbaridade, principalmente esses automóveis rebaixados, que eles eliminam o curso da suspensão. E o curso da suspensão é elemento decisivo na dinâmica veicular, porque o pneu, a superfície do pneu que está em contato com o solo é como se ela estivesse lendo o solo. E no momento que se tira o curso da suspensão, em solos desnivelados, o contato é prejudicado. E aí, frenagem, dirigibilidade, uma série de detalhes são desconsiderados. E aí surgem os acidentes. Então, esse item que tu aborda, assim, para mim, é um item que eu falaria um ano inteiro sem parar. Modificação de veículos. Pois muito bem, engenheiro. Foi um prazer tê-lo no canal. E as modificações de veículos, vamos falar no próximo tema, no próximo episódio do nosso canal. Fique aí. Não esqueça, dê o like no canal, aperte o sininho para receber as notificações do canal e no próximo episódio vamos falar das modificações estruturais nos veículos brasileiros e nos veículos do mundo, né? Não só nos brasileiros. E mais a grande responsabilidade também das empresas em adaptar os veículos às necessidades da sociedade. Muito honrado em estar aqui, Lorival. Espero ter agradado a quem nos acompanha aí no canal e certamente nós vamos trazer muita informação, muito conhecimento na área de segurança veicular.